Em tempos de NR1, discussões sobre trabalho tóxico, ambientes psicologicamente saudáveis ou não, tem uma discussão que entra em cena. A gente nunca investiu tanto na melhoria desses processos e a gente nunca adoeceu tanto. Qual que é a grande questão aqui? Empresas confortáveis, suaves e pessoas vazias de significado. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui é o Dell Insights, o nosso programa da Dell Consultoria, onde a gente divide com vocês insights muito legais e poderosos sobre cultura organizacional, liderança, gestão, e é um prazer ter você aqui. Bom, começando esse episódio, eu não vou me aprofundar, mas vou só relembrar alguns pontos que a gente já discutiu aqui em outros Dell Insights passados. Primeiro, a queda gradativa do engajamento das pessoas. Outro ponto, o aumento considerável de casos de depressão, burnout, afastamento, a ponto da OIT, OMS apontarem 12 bilhões de dias perdidos, valores astronômicos de efeito em PIB. O ponto que interessa aqui é que esses números não estão vindo de ambientes duros demais. Uma boa parte desses números tem se desenvolvidos, pasmem vocês, em locais de trabalho softs, suaves demais. Nesses locais, sabe o que existe? O que a gente diz de cuidado cosmético e não cuidado real e profundo. E é daí que veio esse tema de hoje. Então hoje eu quero discutir como que você gera significado na vida das pessoas, porque pode ser que a sua empresa já fez de tudo. Tem um super refeitório, pagam os melhores benefícios, salário acima da média, mas mesmo assim as pessoas ainda estão desengajadas, estão doentes e não estão encontrando significado no trabalho. Esse é o tema crucial para a nossa discussão de hoje. Bom, vamos lá, antes de mais nada, explicar qual é a diferença entre um cuidado cosmético de um cuidado genuíno e real. O cuidado cosmético tem muito a ver com o que a gente fala do tal do benchmarking preguiçoso. Uma boa parte de CEOs e empresários acredita que se eles derem mimos, cuidados para os colaboradores, eles vão resolver o problema da falta de engajamento. Mas o que as pesquisas têm dito para a gente é que isso, inclusive, é um fator de infantilização do seu colaborador. Dá uma olhada. As recentes pesquisas que foram feitas no ambiente de trabalho, principalmente no pós-pandemia, onde as pessoas estavam pedindo as contas a rodo, apontou algumas questões interessantes. Os principais pontos de desgaste, ou na verdade de desmotivação dos colaboradores eram os seguintes. Era a falta de dignidade e respeito, ser tratado como infantil e falta de consideração moral. Isso aqui nada tem a ver com componentes cosméticos de cuidado, mas tem a ver com significado, com sentido naquilo que as pessoas fazem e trabalham todo dia. Eu vou traduzir isso um pouco mais para você. Anote essa frase: o conforto cresceu, mas a maturidade diminuiu. Uma boa parte das empresas aumentou o conforto do colaborador, mas pelo outro lado não aumentou a maturidade do trabalhador. Muito pelo contrário, criou aspectos que até o infantiliza. E isso machuca demais as pessoas. Pessoas que talvez, se fossem escolher, elas não prefeririam tanto o conforto como prefeririam dignidade, consideração, respeito e tratamento moral e digno, entendendo que você está lidando com um adulto do outro lado, não com uma criança. O ponto aqui é que uma boa parte das empresas tirou até a fricção boa do trabalho, o desafio, a autoria e criou espaços de infantis onde você tenta resolver tudo sozinho e deixa lá uma boa parte dos colaboradores simplesmente como replicadores de ordem, mas com um bom salário, um bom benefício. Não está adiantando e aqui entre nós é um lugar péssimo para trabalhar mesmo. Eu vou esclarecer isso ainda um pouco mais. O que significa infantilizar ou não aumentar a maturidade na mesma velocidade que você tem aumentado o conforto dos seus colaboradores? Como é que você identifica se você está criando uma empresa que, além de conforto, também tem maturidade? Primeiro ponto, as pessoas elas se focam muito na questão da autoria. É a sensação que eu não sou só passageiro, eu também estou criando alguma coisa junto com você. Aquelas métricas ou aqueles adágios do tipo, eu sou pago para pensar, você é pago para fazer, isso tira totalmente a lógica da autoria de uma pessoa. Outro ponto é a responsabilização adulta. E sabe como é que você coloca a responsabilidade adulta nos seus colaboradores? Eles entendendo efetivamente quanto que a empresa faz
fatura, a diferença entre faturamento e lucro líquido, o que a tarefa dele reflete no DRE, no P&L da sua empresa. Uma boa parte dos CEOs e empresários mantém isso a 7 chaves, com o medo de que o colaborador confunda faturamento com lucro líquido. Sabe que você tem que explicar isso. Isso é uma responsabilização adulta. Não tratar os seus colaboradores como se fossem crianças e, além de tudo, com não inteligência suficiente para entender o que só você entende. Terceiro ponto, progresso percebido. As pessoas se engajam quando elas entendem que o trabalho delas está causando algum progresso, alguma evolução, alguma transformação. Quarto, reconhecimento legítimo. A gente já falou aqui sobre quão importante é recompensar e reconhecer as pessoas, dar crédito. Se só quem leva o crédito na sua organização, na sua empresa é você não está criando um ambiente maduro e às vezes está dando conforto para os colaboradores. E o quinto e principal, participar de algo maior. E aqui não é romantizar a causa, propósito, significado. As pessoas não podem pensar e entender que são só apertadores de parafuso. Você tem que conectar a tarefa com a entrega. As pessoas têm que participar dessa história. Do contrário, é você, o grande adulto, que dá conforto para as crianças e acredita que isso vai surtir efeito. Não vai. Isso cria empresas confortáveis com pessoas vazias de significado. E olha só, mais um ponto para você prestar atenção e considerar. Recentes pesquisas com a força de trabalho deram cabo de que só 1/3 dos colaboradores se sentiram prosperando no trabalho que fazem. E prosperidade é diferente de riqueza. Não é que ele está ficando mais rico, trocando mais de carro, comprando mais coisas. É isso e, além disso, sentir que ele está crescendo como pessoa e como profissional. Uma empresa que é madura faz com que as pessoas prosperem, floresçam. Não só em dinheiro, mas como pessoa, como profissional, como cidadão. Então, a prosperidade também é um traço de maturidade dentro da organização. E olha só que interessante, aqui, esse nosso episódio de hoje derruba alguns mitos do tipo, essa galera não quer nada com nada, eu nunca paguei tão bem, nunca dei tanto benefício e todo mundo se desengaja. Quando você deixa a sua empresa soft demais e cheia de penduricalho cosmético, não vai ser uma alternativa boa para engajamento das pessoas. Todas as pessoas trazem consigo um DNA de criação, de desenvolvimento, de prosperidade. Tratar os seus colaboradores como crianças e dar cuidado cosmético vai produzir a sua empresa confortável com pessoas vazias, um ambiente não muito legal para trabalhar. Então, às vezes, nem é tão legal tirar tanta fricção, tirar o desafio. Muito pelo contrário. Às vezes você tem que sim colocar desafio, colocar metas agressivas, mas do outro lado, você precisa crescer na maturidade e na cultura da sua empresa, para que seja uma empresa confortável com pessoas cheias de significado. É aí que você constrói uma cultura forte. Não sabe como fazer isso? Não tem ideia? A gente te ajuda a construir um projeto de cultura que faça valer o investimento que você tem feito em salário e benefícios. Fazer com que a sua empresa amadureça e tenha uma cultura forte. É isso que nós aqui na Dell fazemos, então entre em contato conosco. E se esse conteúdo tem sido bacana para você, tem sido de valia, de valor, compartilha ele com outras pessoas, clica no sininho, assina o nosso canal. Nós já somos milhares de pessoas conectadas com uma cultura organizacional. Esse foi o Dell Insights de hoje. Um abraço, a gente se encontra no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.